Uma das principais formas dos investidores iniciantes colocarem aí o pezinho na renda variável é através dos ETFs. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que é um ETF, quais são as opções de ETFs que você tem para escolher aqui na Austrália e como é que você começa a fazer as suas análises iniciais de um ETF. Então, se por um acaso você pensa em investir o seu dinheiro através de ETFs, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o passo a passo aqui mostrando a tela do meu computador para que você possa tomar melhores decisões para o seu dinheiro. Mas antes da gente começar, eu preciso deixar aqui alguns disclaimers importantes. Primeiro de tudo, cara, esse conteúdo desse vídeo aqui é um conteúdo educacional, não vai ter nenhum tipo de recomendação de investimento. Os exemplos que eu vou mostrar aqui, eu não estou levando em consideração nenhum tipo de informação pessoal sua, então não tome decisões baseadas nos exemplos desse vídeo. É importante que eu te mostre o exemplo para que você possa replicar essa análise, essa metodologia na sua casa, se você achar que faz sentido esse tipo de investimento. Se você quiser algo personalizado, procura um Financial Advisor, eu posso até te ajudar se você quiser, como o meu trabalho de Financial Advisor, mas aqui o foco é realmente tentar entregar para vocês um conhecimento que pode te ajudar a ser autônomo, ser independente, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. O que é um ETF? Um ETF é o que a gente chama de Exchange Traded Funds. Ele basicamente é um pacote de ações onde você vai investir, vai ser um códigozinho só, e dentro desse código que você fizer os seus investimentos, vai ter uma série de empresas ali dentro. Empresas de diversos setores, às vezes empresas boas, empresas ruins, né? Não tem jeito, você vai precisar fazer a sua análise do ETF do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. E esse tipo de investimento é um investimento em bolsa de valores, um investimento que possui riscos, e ele é muito procurado pelas pessoas porque você compra, como eu falei, esse pacote de ações e você não precisa ficar se preocupando muito se está pagando caro, se está pagando barato, porque na média, com tantas empresas ali dentro, na média você está pagando um preço justo. Tá? Então é uma estratégia que faz com que você tenha simplicidade, com que você tenha rapidez na sua tomada de decisão, porque basicamente, eu vou mostrar isso aqui para vocês ao longo desse vídeo, quando você escolhe o ETF, você escolhe ele pela estratégia que ele vai seguir, pelas ações e os ativos que estão ali dentro. Então é uma forma muito mais simples de investir e, consequentemente, fica mais simples de você tomar as decisões. Além disso, quando você compra ETFs, você tem aí uma grande diversificação da sua carteira de investimentos. E o que seria isso? Você vai ter empresas diferentes, empresas de diferentes setores, e a gente vai ver isso aqui já já. E, consequentemente, isso faz com que a sua carteira fique um pouco mais protegida. Porque vamos supor que você escolheu um ETF que tem, sei lá, 100 empresas ali dentro. Se duas empresas vão mal, se duas empresas quebrarem, vai ter muito pouco impacto no seu portfólio, no seu capital que você investiu. Agora, se por acaso você escolhe, sei lá, 10 empresas na sua carteira e dessas 10 duas vão mal ou duas quebram, você vai ter uma queda muito maior no seu portfólio. É sempre uma questão de uma relação risco versus retorno. Quando você investe em várias empresas, também se duas forem muito bem, você não vai ganhar tanto dinheiro, né? Como se você tivesse, por exemplo, só 10 empresas na sua carteira e duas explodiram, você faz com que você tenha um retorno muito maior. Então é sempre uma troca. Mais empresas, menos risco, o teu risco fica diluído, consequentemente você tem um potencial de retorno menor. Menos empresas, que seria o stock picking, né? Você escolher ações pontuais, você corre mais risco para tentar um retorno maior. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Tem aquela estratégia que faça sentido para você. E os ETFs são muito famosos porque você faz uma diversificação, né? Você tem várias empresas ali dentro com um custo muito pequeno. Você vai pagar, como eu falei no início desse vídeo, você compra só um ticketzinho, né? Só um códigozinho ali e, consequentemente, você paga menos taxas, taxas de corretagem na corretora, no broker que você escolheu. Se você vai fazer o stock picking, escolher várias empresas, você vai pagar taxas de corretagem para cada compra que você fizer. Então, basicamente, o ETF ele te dá uma exposição muito ampla, né, em diversas empresas, diversos setores, uma grande diversificação por um custo menor, um custo muito baixo e, consequentemente, também diminui o risco que você vai correr na renda variável. Mas ainda assim, é renda variável, existe risco. Agora eu quero mostrar para vocês aqui um site chamado Market Index, e ele é um site muito bacana porque você vai ter uma lista com todos os ETFs existentes para você poder escolher e começar a fazer suas análises aqui na Austrália. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos ver como é que você acha essa lista de ETFs. Você vai vir aqui no marketindex.com.au, vai vir aqui em Popular Pages, e aqui você tem, ó, ASX ETFs. Para quem não sabe, a ASX é o nome da bolsa australiana, tá? Você vai clicar aqui e aí você vai ter uma lista dos ETFs. Você pode ler, tem muita informação bacana aqui, ó, as vantagens dos ETFs, são algumas coisas que eu já falei aqui para vocês. Aqui um conselho do mestre Warren Buffett. E aí vocês têm aqui os ETFs agrupados por grupos, tá vendo? Olha só, aqui ó, Austrália, você tem Yield, Broad Exposure, Index Tracking, que seria aí quando você vai investir em um ETF que segue algum índice, alguma estratégia de índice. Aqui ETFs globais, Estados Unidos, Europa e Ásia, commodities.
Aqui, como exemplo dessa aula, e como eu falei aí no disclaimer, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente para mostrar para vocês como funciona aí as análises preliminares de um ETF para que vocês possam tomar melhores decisões para o dinheiro de vocês. Então não copiem isso aqui, não pensem que é uma recomendação de investimento, é simplesmente um exemplo, tá? Então vamos clicar aqui, ó, em Index Tracking e vamos pegar o primeiro, que é o BetaShares A200. E o que a gente tem aqui, ó? O Management Fee, que é a taxa de gestão do fundo, você tem aqui, ó, 0,04%, o benchmark aqui é o índice ASX 200, e qual que é o objetivo desse fundo, desse ETF? Aqui, ó, acompanhar o retorno das 200 maiores empresas da ASX. Tá? Então aqui, o que a gente vai fazer para poder começar as nossas análises? Vocês vão vir aqui no Google, vão abrir o Google e vão digitar o código do ETF. Tá vendo aqui, ó, A200. A primeira parte é o código do ETF. Se por acaso você quiser analisar um outro ETF, eu recomendo que você analise vários deles, vocês vão colocar aqui os códigos. Tá vendo aqui, ó? ASX Code. Você vai pegar A200, SMLL, QOZ, qualquer outro que você queira nessa lista gigantesca que tem aqui, tá? Veja quais são as estratégias que fazem sentido para vocês, aqui é o benchmark e o details, e vai fazendo as pesquisas um a um. É assim que a gente começa a analisar para fazer os nossos investimentos. Então você vai botar o código aqui no Google, espaço portfólio. Vão aparecer diversos links aqui para vocês. Normalmente o primeiro é realmente a informação que a gente quer do gestor do ETF que você quer analisar. Aqui no caso é a BetaShares A200, já tem aberto aqui para a gente poder analisar, vocês não fiquem esperando carregar aqui. Então é isso que vocês vão ter de informação. O que vocês precisam procurar? Passar o olho aqui e, obviamente, isso aqui é uma análise preliminar. É para vocês poderem pegar essas informações, fazerem os filtros de vocês e depois existe toda uma metodologia por trás para que você possa combinar ETFs e montar uma estratégia mais robusta, tá? Aqui a ideia é dar o caminho das pedras para que vocês possam começar a investir caso vocês queiram investir através de ETFs. Então vamos lá, o que vocês têm que dar uma olhada? Aqui o objetivo do fundo, é importante que você esteja de acordo com a estratégia que o fundo se propõe a investir. Se por acaso você não quiser isso aqui, cara, procura outro ETF. É assim que você vai ter que fazer aí para poder ir fazendo os filtros e escolher quais ETFs podem fazer sentido para você investir. O que mais que você precisa olhar? Aqui a parte do custo de manutenção, né, o custo de gestão desse fundo é importante. Você vê aqui a parte de diversificação. Se você continuar descendo aqui, ó, tem várias informações importantes para ajudar na sua análise, como por exemplo aqui o tamanho do fundo, olha só, 4,6 bilhões de dólares, né, o net assets aqui, que são os ativos desse fundo. Novamente a gente tem aqui a taxa de gestão, a gente tem a distribuição de dividendos que é trimestral, quarterly aqui. Se continuar descendo, a gente vai ter mais informações ainda, informações extremamente importantes para que você possa ver quais são os ativos que estão aqui dentro. Olha aqui, ó, o Portfolio Holdings, são todas as empresas que estão aqui dentro. Então, nesse exemplo aqui, se você colocar aqui em All, você pode ver todas as páginas aqui, ó, são 21 páginas, 201 empresas. Você tem aqui, ó, BHP Group, e o BHP dentro desse fundo, desse CTF, ele tem um peso de 9,6%, então quase 10% de todo o dinheiro do fundo está na BHP, 8,6% está no Commonwealth, e aqui vocês podem ver as informações, aqui é o setor ó, de Materials, Financials, Healthcare, tá? Você tem todas as informações necessárias para que vocês possam tomar as decisões de vocês. Continuando descendo, você vai ver a distribuição por setor. Então, por exemplo, vamos supor que você não queira ter exposição no setor financeiro, que são os grandes bancos aqui da Austrália. Cara, não pode investir nesse tipo de ETF, você vai ter que procurar um outro. Então, essas informações dessa lâmina do portfólio do ETF vai te dizer se faz sentido ou não você investir num ETF como esse. Se você gosta de financials, gosta de materials, pode ser que faça sentido. Então, você tem aqui ó, 30% de todo o fundo está investindo nos grandes bancos. Depois você tem aqui ó, 22,5% de todo esse ETF investindo em empresas de materials. E assim vai até que você tenha todo o breakdown aqui para poder ter a totalidade desse fundo. É assim que a gente começa a entender melhor aonde nosso dinheiro está indo e principalmente se você gosta, se você quer investir em ETFs, é fundamental que você entenda isso. Não dá para você simplesmente botar o seu dinheiro em qualquer lugar sem saber se está fazendo sentido. Porque para e pensa. Imagine que você escolheu 3, 4, 5 ETFs na sua carteira e todos os 5 eles têm aqui uma alta concentração no setor financeiro. Você está se expondo ao risco muito grande. Se acontecer algum problema no setor financeiro aqui na Austrália, a sua carteira de investimentos ela vai sentir muito. Então é importante que você também use como estratégia os ETFs para que um complemente o outro, tá? Por isso que eu falei que isso aqui é uma análise preliminar e, cara, eu ensino dentro do meu curso uma estratégia bem prática onde você aprende a combinar ETFs,
a calcular o risco desse portfólio que você criou, tem toda uma estratégia por trás. Mas aqui, para que vocês possam dar aí os seus primeiros passos, caso faça sentido para vocês, tá? E aqui você tem uma coisa que também é importante, que eu gosto muito de ver, é isso aqui, ó, o Since Inception, o retorno do ETF desde a criação dele. Então, o fundo deu 8,44 e a expectativa, né, o index, que é aquele índice que ele está imitando, que ele está se propondo a imitar, ele tem aqui um retorno de 8,53 ao ano. Ou seja, isso mostra para a gente que o gestor está bem próximo, né? Tem uma diferençazinha aqui porque existe uma taxa de administração para esse gestor, e é óbvio que não vai ser igual, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem aqui um tracking error, que a gente chama, que é bastante interessante porque o gestor está conseguindo imitar aí o retorno daquele índice que ele se propõe a imitar. E aqui a gente também consegue ver, ó, o inception date, foi quando foi criado esse ETF, então 7 de maio de 2018, também é um ETF que já tem alguns anos no mercado, isso também dá mais tranquilidade para a gente na hora de investir. Então, galera, basicamente são esses passos que vocês precisam seguir aí para poder começar a fazer os filtros de vocês. Caso vocês queiram investir em ETFs, lembrando muito importante, ETF é renda variável, ou seja, existe risco do seu capital cair e subir também. É sempre uma relação máxima aqui do mercado financeiro, que é a relação risco versus retorno. Se você quer mais retorno, você precisa obrigatoriamente correr mais risco. E o ETF, apesar de ter uma boa diversificação, apesar de ser considerado mais seguro do que escolher empresas pontuais por conta de todas as empresas que estão ali dentro, ainda assim você está investindo no mercado de renda variável em bolsa de valores. É importante que você entenda isso. Então essas são as principais etapas, né? O passo a passo que eu sigo para poder filtrar um ETF, para ver se faz sentido ou não colocar esse ETF na minha carteira. E se você achar que faz sentido para você fazer investimentos em renda variável, investir através de ETFs, de repente esse passo a passo pode te ajudar aí a tomar melhores decisões para o seu dinheiro, a começar a dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, cara, coloca aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer te ajudar. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e a gente se vê no próximo.